Já estamos? Já estamos, cara. Então, vamos lá. Boa tarde, gente. Boa tarde, Leandro, meu querido amigo, jornalista dedicado, esforçado, que hoje ficou aqui para me ajudar nesse bate-papo. Eu queria fazer um formato mais profissional, mas ainda bem que é você e a gente foi do jeitinho que deu. O importante é fazer ao vivo, né, Karen? Aliás, satisfação, obrigado pelo convite, a você, a todos que nos acompanham. Sempre um prazer. O teu convite, estamos à disposição aqui para atualizar e falar do nosso dia a dia. Então, assim, foi legal porque eu lembrei um pouquinho do meu comecinho lá na TV Grande ABC. Verdade. E eu acho que represente bastante a nossa garra. Quando a gente quer fazer, parece que dá aquela ansiedade e dá tudo meio que errado, mas vamos que vamos. Não, e depois dá certo. É sempre assim. Aliás, cara, você acredita que eu lembrei a mesma coisa ali nos bastidores na época do primeiro programa, da escolha do nome, do cenário, enfim. Então, só te parabenizar pela trajetória, pelo teu talento, pela tua garra, pela sua iniciativa. Sempre um prazer. E principalmente no momento como esse de pandemia, aquela época a gente já fazia transmissão TV e também nas redes sociais. E hoje, mais do que nunca, um dos legados dessa pandemia é justamente essa questão digital e virtual. Exatamente. Olê, então, mas agora sim, os meus parabéns são para você. Eu convidei algumas alunas de jornalismo. Na verdade, assim, eu acho que é muito importante nesse momento. Eu vou tentar não entrar no assunto política, tá? Fica à vontade, fica à vontade. Eu quis, assim, trazer esse momento, uma pessoa de motivação para os adolescentes que estão no terceiro ano do colegial, o pessoal que está na faculdade, que você seja uma pessoa de inspiração, que eu sei que a sua trajetória também não foi fácil e que hoje é uma referência. Eu queria que você falasse dessa sua trajetória, que para a gente aqui, adulto, né, que é da comunicação, a gente se inspira em você. Eu queria entender um pouquinho como que você lidar com isso no dia a dia, né? Então, vamos começar primeiro um pouquinho a sua história e depois chegar nesse dia a dia seu, que eu fico assim, 24 horas por dia, como é que ele consegue manter a saúde mental? Você falou bem, cara. E, aliás, você também é uma pessoa extremamente ativa, está no dia a dia. E para nós que sempre gostamos de estar presencialmente apurando as informações, apurando as notícias, realmente é um momento de abstinência muito grande da questão de pauta de rua. Eu estava até aqui nos bastidores fazendo uma conta, Karen, e vocês que nos acompanham. Karen, minha última pauta externa foi no dia 14 de março. Hoje é dia 11 de junho, se eu não perdi a conta. Então, faz quase 3 meses que eu estou trabalhando só no home office. Então, 3, 4, 5 boletins por dia, mas tudo daqui de casa, do home office. Por um lado, é muito bom, você consegue interagir, graças à tecnologia, com diversos entrevistados, trazendo todos os lados, todos os ângulos dessa pandemia, mas você perde aquela questão do olho no olho, da conversa de bastidor, ali de nascer a notícia, nada melhor do que essa conversa presencial. Mas para resgatar lá atrás, cara, eu me formei em São Caetano, na época não era nem USCS, né? Era IMES, turma de 2007, e na época o IMES tinha uma parceria com a Rádio ABC. Então, antes mesmo de me formar, eu consegui já entrar na trajetória jornalística. Comecei a trabalhar na rádio como estagiário. Eu lembro que até eu recebi a confirmação no dia do meu aniversário, 14 de dezembro de 2006, ainda como terceiro-anista do IMES. Comecei a trabalhar na rádio e ali onde tudo começou. À época, só para ter uma ideia, eu trabalhava, e o pessoal que está na faculdade sabe muito bem como é isso, eu trabalhava numa livraria, e vou falar o nome porque ela nem existe mais, a Livraria Nobel do Shopping ABC. Era atendente, fiquei 1 ano e meio lá como atendente, ganhava R$600, que era o valor da mensalidade à época,
e abri mão de continuar na livraria para entrar na profissão, ganhando metade desse salário. Aí fui justamente para dar um passo atrás, ou seja, reduzir o salário à época, mas já para ter uma perspectiva de atuar na minha profissão, porque eu imaginava que se eu me formasse e não tivesse nenhum contato com a área, eu ia estar em desvantagem em relação aos outros colegas de profissão. Então, eu acho que é isso que é importante, né? A gente trazer para os adolescentes agora, ou quem está na faculdade, a gente sente o aperto deles, das aulas serem online, dessa dificuldade, mas atualmente eles têm muito mais recursos do que a gente tinha um tempo atrás. É verdade. E eles têm que saber disso, eles têm que valorizar isso. E que esse tempinho da pandemia tá difícil, mas a gente passou coisas muito piores, né, Leandro? São circunstâncias desafiadoras, você tem razão. Naquela época, e a gente tem avançado muito, por exemplo, quando eu converso com pessoa mais da antiga do jornalismo, imagina, Karen, fazer jornalismo e cobrir o noticiário, você que nos acompanha, os alunos que estão aí, imagine você checar uma notícia sem o WhatsApp, sem o Google e sem as redes sociais, só com base no telefone e ainda na época de fax. Eu tive relatos de pessoas que faziam a cobertura, a checagem, a chamada ronda policial, por fax. Então, você ligava todo dia quando entrava na redação, ligava para cada um dos distritos policiais, perguntava o que tinha de ocorrência e eles mandavam o BO por fax. Então, eu não cheguei a pegar essa época, mas para você imaginar, hoje não. Hoje, qualquer notícia, igual agora, nesse exato momento, eu estou com a televisão ligada aqui na CNN e na Globo News, estou com o notebook aqui do lado no Google e interagindo com você. Se eu quisesse entrar no WhatsApp também, então, você tem a informação muito mais rápido. Se você quiser agora falar com alguém, no meio do nosso programa ao vivo, e você vê que isso virou moda, né? A época, quando a gente fazia na TV Grande ABC, muita gente se assustava. Poxa, ele está na televisão, mas não para de olhar para o celular. E na época a gente falava, olha, é para interagir com vocês que nos acompanham, porque aquela história de fazer um programa com distanciamento, a gente não tem mais o internauta ou o telespectador que só assiste. A gente tem o internauta, o telespectador que participa. Se ele não se sentir parte daquele programa, ele muda de canal. Então é aquela coisa da notícia em tempo real, da notícia ao vivo, de você fazer parte daquela construção. Então isso é muito importante. Agora, tem o outro lado, Karen, e principalmente é o maior desafio de todos nós, quem já está na área, quem está para entrar na área, é justamente separar o joio do trigo. Tem muita fake news. E a gente viu muito disso nesse momento de pandemia. Coisa que não estava comprovada cientificamente foi divulgada, coisa que tinha algum outro encaminhamento e foi divulgada errada. Então, você tem a informação muito mais rápido, mas você tem que tomar um cuidado sobremaneira para não divulgar nada de forma equivocada e nem cair na onda das fake news. Então, você até antecipou o que eu ia perguntar, né? Que são duas dicas que eu queria assim, que você esclarecesse mesmo. Não precisa falar suas fontes aí, as fontes reais, né? Mas isso, quando eu comecei a postar que eu ia fazer uma entrevista da sua pessoa, né? Não com um cunho político, não como para defender ninguém, porque nesse momento também eu acho que eu, psicologicamente, não estou levantando a bandeira de ninguém. Eu acho que esse é um papel muito importante seu. Eu vejo isso e eu queria te parabenizar. Eu percebo isso. Como eu queria que... São duas perguntas. Uma, como que você consegue ter um sangue frio de entrevistar um convidado e às vezes você não concordar com o que ele está falando e você continuar a entrevista sem mudar a sua fisionomia, que você sabe que isso não me permite, que isso não combina comigo. E a segunda pergunta
que eu falei assim, que não precisaria citar as fontes, como que você indicaria isso, né, para quem está começando saber a fonte concreta? Como não ter certeza que aquilo é confiável? Perfeito, perfeito. Duas excelentes perguntas, Karen. Primeiro, sobre a questão do como. Não é fácil, Karen. E por mais que não pareça, atrás do jornalista existe um ser humano. E como tal, mais ou menos frio, mais ou menos ponderado, mais ou menos jogo de cintura, inevitavelmente você transparece também aquilo que você está sentindo. É só você reparar recentemente, por exemplo, o William Bonner. O William Bonner, que tem todo aquele estereótipo de ser a pessoa mais fria do jornalismo, de ser realmente uma pessoa que só reporta informação. Ele também sentiu quando falaram do filho dele, quando o filho dele caiu naquela história de ser colocado sem a vontade do filho dele, sem a anuência dele, eles acabaram caindo num golpe, utilizaram da pior maneira possível o nome do filho dele para receber o auxílio emergencial de R$600, como com outras várias pessoas também aconteceram de uma forma equivocada de aparecer o nome na lista de supostos pretendentes ao auxílio emergencial. E aí vi a entrevista dele, por exemplo, no Bial, e ele transpareceu isso, coisa que a gente nunca imaginaria que o William Bonner fosse fazer. Então, não é fácil. Você já passou na frente do Bonner. Ah, não, isso é bondade porque, de assim, amigos. Não, aqui eu tô sendo o Bial e você tá o Bonner. A gente tá no bate-papo que eu acho que é mais ou menos o meu perfil. Eu gosto desse bate-papo, eu não sou mesmo para ser uma entrevistadora política, porque a minha fisionomia ela já me entrega, mas de uns tempos para cá, eu acho que o Bonner, sim, ele começou a se entregar. Eu acho que, assim, no Jornal Nacional, em algumas situações, eu acho que você conseguiu ser mais imparcial sem ele. Amiga, você sabe que também quando eu preciso falar, eu falo na sua cara. Mas tem um detalhe, eu acho que ele ali no Bonner, no Bial, eu acho que ele conseguiu passar uma emoção pessoal que a gente nunca tinha visto. Não, você tem razão. Porém, no Jornal Nacional, em algumas situações, no colocar da frase, a gente já sabia que lado que ele estava. Sim, perfeito. Isso que eu falo, você não, você consegue ainda tapear melhor. A gente tenta, a gente sempre fala e aprende na faculdade que você busca incansavelmente a imparcialidade, mas você praticar a imparcialidade é quase uma utopia, porque quando você vai redigir um texto ou quando você vai apresentar um programa, só o ato ou o exercício da gente escolher uma palavra em detrimento à outra, a gente já está sendo subjetivo. Por isso que até uma das coisas que a gente procura e aprende na faculdade a evitar no jornalismo é o adjetivo. Evitar 100% adjetivar. Porque quando você adjetiva, você está colocando um conceito e uma valoração que você está dando. Correto? Então, é uma busca. Agora, isso não... E você tocou no assunto que é importante, Karen. Primeiro, a sociedade hoje vive uma polarização que é muito ruim para todos os lados. É muito ruim. Sim. Então, o que acontece? Existe um estereótipo de que toda a grande mídia é contra A ou B e que determinado político também é contra A ou B. E isso tem que cair por terra. É claro que é um objetivo muito grande para todo mundo, um desafio muito grande. A imprensa erra? Claro que erra. A imprensa erra. Se você pegar os jornais, por exemplo, todo santo dia, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, Correio Brasiliense, todos os grandes jornais têm lá um espaço só para erramos e coloca as correções. Mesmo no Jornal Nacional, quantas vezes você vê o William Bonner falar, olha, quero aqui corrigir, quero aqui, agora há pouco nós falamos isso e o correto é isso.
A gente erra, faz parte do dia. Agora, o importante é, seja no jornalismo, seja no dia a dia da política, ninguém ter compromisso com o erro. Assim como o prefeito pode vir a público, como o Bruno Covas, e falar, olha, eu errei em fazer os bloqueios, eu errei em fazer o rodízio ímpar-par, eu vou corrigir? Perfeito. Nós, na imprensa, também é a mesma coisa. Olha, eu errei naquela apuração, Karen, eu falei que você fez isso e você não fez. Estou abrindo o mesmo espaço para você aqui falar e a gente dá o mesmo espaço para dizer que aquela notícia foi mal apurada ou que o final dela ficou um texto dúbio, ficou uma apresentação dúbia. E é um desafio de todo mundo. Agora, quando a gente já tem aquela história, olha, igual ontem, invadiram a sede da Rede Globo no Rio de Janeiro e aí pegaram aquela jornalista, lamentavelmente, naquela situação. Aí já começa o pessoal, olha, tá vendo? Deve ser alguém amando do Bolsonaro porque o Bolsonaro não gosta da Globo. E o contrário também é verdadeiro. Quando a Globo faz qualquer matéria negativa, olha, a Globo está fazendo isso porque o intuito é só bater no Bolsonaro. Então, dos dois lados, você tira o que procede ou não e fica simplesmente naquela rixa política. O Bolsonaro está criticando a Globo porque ele não gosta da Globo. E a Globo critica o Bolsonaro porque a recíproca é verdadeira. Mas peraí. Vamos ver o que a Globo está falando. Será que procede ou não, independentemente de ser a Globo falando? E o outro lado também. Peraí, vamos analisar o que o Bolsonaro está falando. Procede ou não, independentemente de ser o Bolsonaro? A gente chegou nos últimos tempos, Karen, e você que nos acompanha, e isso é ruim. A gente minimiza o teor, o mérito do que se fala e apura mais quem fala. E aí você só desqualifica o interlocutor para diminuir o que ele está falando. Sendo que o mais importante seria exatamente o contrário. Seria o fato em si, e o jornalismo tem muito disso. Analisar o fato. Vamos analisar o fato, procede ou não. E se o repórter, apresentador ou quem quer que seja errou, que ele sofra as punições pelo erro que teve. Tanto para dar o mesmo espaço para a retratação, ou se ele juridicamente prejudicou alguém, você responde por isso. Você pode receber ação, você pode ser processado por conta dos equívocos que você cometeu. Olê, na verdade, quando eu falei assim, eu não quero entrar um pouco na política, não, mas não pode, queria. à vontade. Não, é porque a gente tem uma amizade fora mesmo, né, do jornalismo. Para quem não sabe, quem está nos assistindo, hoje mesmo eu comentei que você, né, que me abriu as portas, que me fez o convite. Se hoje eu sou uma comunicadora, que é o trabalho que eu mais amei na minha vida inteira depois de ser atleta, foi graças a você, né? Eu descobri através do seu convite. Que é isso, mas... Olha, eu lembro, Karen, só fazer um parênteses, eu me lembro do professor do colegial. Eu fiz o colegial no Alcina, em São Caetano, mas na época o uniforme já era azul, não era marrom não, viu? E eu tinha um professor de educação física chamado Vicente. Ele falava... eu fiz uma entrevista com ele. Você sabe quantos... Não, sabe quantos Vimes já deu? 100 mil. Não, ele é fantástico. O Vicente, aliás, se você tiver o contato dele, me passe, porque ele é um fantástico. Não, até hoje. Ele tem celular. Você tem que ter só te ligar no fixo e alguém chamar. Não, ele é fantástico. Eu lembro das frases dele, né? Ele falava, jovens, cada cabeça uma sentença. E ele falava muito que não existe sorte. A sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. Então, naquela época, em 2017, a única coisa que aconteceu foi a gente, naquele momento, conseguir oferecer oportunidade, mas a capacidade, a desenvoltura já estão inerentes à sua pessoa. Então, o mérito é seu. Naquela época, só foi o fato da gente conciliar a oportunidade, através da TV Grande ABC, com o talento que você já tinha durante toda a sua trajetória. Não, mas eu agradeço. Eu falo assim, depois até eu fiz uma palestra que é exatamente isso, dar oportunidade ao sucesso. Porque se a pessoa não te dá oportunidade, você também não tem como demonstrar. Verdade. Mas voltando, eu acredito que nesse momento, naquilo que a gente estava falando da política, eu acredito que as pessoas perderam um pouco do valor. Elas não têm noção, perderam a noção dos valores. Então, hoje eu falo assim, eu já falava isso desde o ano passado.
eu acho que veio agravar com a pandemia. As pessoas, pelo que eu percebo hoje, é assim, elas são a favor ou contra. Quem precisa levantar o próprio ego, ela faz uma postagem a favor ou contra, porque aí ela vai ter um sucesso no Facebook. Se ela postou por algum... Porque, assim, a mesma pessoa, às vezes, ela posta algo a favor e, por alguma situação, depois de 3, 4 dias, ela vai a contra. Então, assim, quem é a favor do Bolsonaro odeia a Globo agora. Aí passa um pouco que assistia a novela da Globo. Então, assim, qual é o valor nisso, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito humana e eu tô num momento muito triste em relação a tudo isso, porque eu não tô vendo uma luz no final do túnel. Eu percebo que as pessoas deixaram de ter um propósito, de ter uma filosofia própria para ser a favor ou contra. E Karen, isso é importantíssimo que você está falando. Primeiro, a gente sempre falou na política, embora nós da imprensa, a gente goste muito de rótulo, você é situação, você é oposição, até para diferenciar e tentar traduzir para quem está em casa as movimentações do cenário político. Mas se tem algo que é extremamente importante e deveria ser imperativo, é o fato de que não é porque você é aliado que eu tenho que ser alienado. E não é porque eu sou oposição que eu tenho que ser oposição burra. Na prática, o que isso quer dizer? Não é porque eu sou aliado do prefeito, do governador ou do presidente que eu sou obrigado a concordar com tudo que ele faz. E não é porque eu sou oposição que eu tenho que criticar tudo que o meu concorrente faz. E no Brasil, hoje, infelizmente, a gente está assim. Então, eu gosto do Bolsonaro, eu não posso reconhecer nada que o apoiador do Lula gosta. E o contrário também. Exato. Se eu gosto do Lula, eu não posso reconhecer nada que o Bolsonaro faz. Espera aí, então o Bolsonaro não fez nada de bom? O Lula não fez nada de bom? O Bolsonaro acerta sempre, o Lula acerta sempre, o Bolsonaro erra sempre, o Lula erra sempre. Nenhum ser humano acerta sempre ou erra sempre. E pior do que isso, Karen, a gente começa a se apropriar de uns debates que não são nossos. Por exemplo, ficou muito claro na pandemia essa história da hidroxicloroquina. Karen, até hoje, quantas vezes você ou quem nos acompanha foi no médico? Como que é o procedimento no médico? Eu não estudei medicina, eu estudei 4 anos de jornalismo. Quando eu estou doente, eu vou ao médico, seja rede pública, seja rede privada. Quando eu chego no médico, ele pergunta para mim, o que você está sentindo? Eu falo os sintomas, ele pergunta se eu tenho alergia a alguma medicação ou se eu faço algum tratamento crônico e ele, a partir do meu estado, vai falar o que eu posso tomar ou não. Agora, a gente começou a fazer uma briga sobre-humana de que, olha, é o remédio do Bolsonaro. Aí hoje o Dória anunciou a vacina, é a vacina do Dória. Então, quem é do Dória não pode tomar o remédio do Bolsonaro. E quem é do Bolsonaro não pode tomar a vacina do Dória. Entende aquilo que a gente falou? Você sai do mérito da eficácia. Se a hidroxicloroquina for boa, perfeito. O médico que é competente, que estudou, vai saber se o Leandro, se vier a pegar Covid, vai ou não poder tomar. Eu não vou chegar lá e falar para ele, eu vou tomar, eu não vou tomar, eu não tenho estudo médico. Eu não sou médico. Mas é aí que eu quero chegar. Essa briga não vai levar a lugar nenhum, entendeu? Perfeito. É uma discussão que a gente deixou de cuidar do próximo, né? De dar um carinho, de dar uma atenção. Hoje, como eu falei assim, que eu me preocupei em levar de trazer os alunos de jornalismo para né, que são fãs de você. Eu tenho em casa professor que dá aula em 4 escolas, uma delas é o Alcina, cada escola teve um mecanismo, então ninguém imagina como é o estresse dos professores dentro de casa. Eu tenho uma filha que está no 3º ano do colegial, a frustração que eles ali tinham o último ano para se despedir, tem o Enem, verdade. O outro estava na fase de alfabetização. E a gente para ficar brigando quem é a favor ou contra. A gente tem que pensar no que é melhor e solucionar. Sabe? A gente não adianta mais a gente
brigar por nada. E, ao mesmo tempo, tem uma geração que briga, que não sabe, às vezes, nem o que está brigando. É verdade, Aí eu é falei, verdade. vamos fazer uma votação, vamos fazer um levantamento. Os adolescentes nem tiraram o título de eleitor. Então, o que adianta eles brigarem? Pois é. Eles poderiam ir lá e votar e escolher e não tiram o título. É verdade. Quero até aproveitar, estou acompanhando aqui pelo Facebook, quero agradecer o Carlos Carvalho, jornalista, aliás, compartilha comigo a bancada virtual todos os dias no Repórter Diário. Samuel Bosque também é do dia a dia aqui da comunicação do ABC. O Anderson Afonso, você perguntou do início, cara, e o Anderson Afonso foi o meu mestre, meu professor na prática, né? O Anderson Afonso era o diretor de jornalismo da Rádio ABC quando eu comecei lá em janeiro de 2006. E a Marisa Gonçalves, que está nos acompanhando, não sei se eu vou errar o local que ela está, mas provavelmente Mato Grosso do Sul. Então, o pessoal, isso que a internet oferece, que é fora de série. Americândido também comentando aqui, isso é muito legal. E essa questão da dinâmica, você imagina, está falando dos alunos. Em 2006, quando eu comecei na rádio, não tinha essa dinâmica de rede social. E a rádio te permitia muito esse contato através a época era o Ouvinte Repórter, e o Anderson veio da Rádio Eldorado, da Rádio Bandeirantes, e ele era muito defensor do jornalismo enquanto prestação de serviços. Então, toda manhã no Jornal ABC, 7 horas da manhã, os ouvintes ligavam. Que coisa mais maravilhosa do que essa? O ouvinte ter a oportunidade de ligar para você e falar, olha, Leandro, o trânsito está tudo parado aqui, Anderson Afonso na Pereira Barreto, sentido centro de Santo André, o motorista que puder, evite. Para a gente isso é primoroso, porque eu pergunto para você, Karen, hoje tem o Waze, hoje tem diversas ferramentas que ajudam você, mas na época, você ligava nas grandes emissoras de rádio, televisão, não falavam aqui do ABC. Você queria saber do trânsito, da Câmara, do que o prefeito fez ou deixou de fazer. A grande mídia não tem esse objetivo. A grande mídia tem o objetivo de fazer o global. Eles vêm aqui, ou vinham, quando você tinha o caso da Eloá, que foi sequestrada e ficou todo aquele período sequestrada em Santo André, quando tem enchente, como aconteceu no ano passado. Quando tem esses grandes problemas, a mídia vem e cumpre o papel dela, porque o objetivo é outro. Agora, cabe ao jornalismo regional reportar o que acontece no quintal da sua casa. Se você, Karen, tem um buraco na sua rua, você vai ligar para a Globo? Você vai ligar para a SBT? Não, você vai procurar o jornalismo regional. Então, esse papel é fundamental. Assim, eu trouxe você aqui e peço desculpas, porque a gente ia fazer de um outro formato e eu vou compartilhar depois, mas em nome das pessoas, que você sabe que eu tenho muito relacionamento, que eu quero te dar os parabéns. Porque nessa pandemia, nessa troca de WhatsApp, no que a gente vai conversar, todo mundo sabe e acompanha você. Isso foi muito legal. É isso que eu, sabe, quando eu falei assim, eu preciso de uma pessoa que fala a verdade, que me ajuda nesse momento de transição, porque assim, é isso que a gente precisa hoje, contar com os amigos, porque eu tenho um programa lá de quarta-feira na TV, ainda permaneço, agradeço o Walter pela oportunidade, mas a gente tem que se reinventar, a gente tem que aproveitar nessa fase e falar, quando que eu vou voltar para os eventos? Exatamente. Não sei. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, os amigos que a gente tem que contar. E parabéns. Todo mundo te acompanha. Você tem uma credibilidade, assim, desde amigas que eu tenho de eventos, de amigas que são da comunicação. Quando elas querem acompanhar alguma coisa real, ter certeza do que tá acontecendo, é com o Leandro que elas vão lá acompanhar, tirar alguma dúvida. E foi uma coisa muito geral. Isso eu fiquei orgulhosa, sabe? Que legal. Eram pessoas que, na correria, a gente não tem contato, né? Porque a gente aperta lá o automático e pessoas que a gente não se vê. E a pandemia acabou trazendo esse contato, porque você tem mais tempo hoje. E você fugiu, mas agora você vai ter que responder. Vamos lá. Que eu falei vou assim, chegar lá. Como que ele consegue não transmitir fake news?
Porque eu falei, e aí que é essa pergunta, como que você tem essa credibilidade? É por tempo de casa, é por experiência, ou por alguma fonte que você não precisa citar, mas você fala assim, não, Karen, eu tiro algumas dúvidas com pessoas influentes. Não tem problema nenhum, vamos citar. Primeiro, é importante, Karen, aquilo que a gente falou, ninguém está isento do erro, só que ninguém tem compromisso com o erro. Eu já errei, já cometi erros, tento me policiar sempre para não cometer erros. Então, primeiro a gente não está isento de erro. Segundo, a gente nunca faz nada sozinho. É igual no futebol. Muitas vezes acaba o jogo, foi 1-0, eu sou corintiano, 1-0 para o Corinthians, quem fez o gol? Fulano de tal. Mas ninguém viu que tem toda uma jogada. Até o atacante fazer o gol, a zaga teve que defender, o goleiro defendeu, o meio-campo armar e o atacante concluir. E faço questão de falar isso, não sei nem se o Carlos ainda está acompanhando, porque o Repórter Diário dá exatamente isso. A credibilidade é fruto de um trabalho em equipe. Então, a apuração a várias mãos. Então, você diminui a probabilidade de erro. Quando cada um recebe uma informação, primeiramente a gente compartilha ela no nosso grupo interno do WhatsApp. Então, todo mundo vai ajudando a checar. Em paralelo, é muito simples, Karen. Primeiro, tem notícia que de cara, quando você recebe, você vê que é fake news. Porque, primeiro, quando você recebeu uma notícia, igual colocar agora, a cidade de Santo André, São Bernardo, São Caetano, cada um fez na tua cidade. Está distribuindo cesta básica, é só ir em tal lugar e acompanhar. Você sabe que é uma notícia que não é verdadeira, mas toda vez que você recebeu uma informação, antes de você compartilhar no grupo do WhatsApp da família ou na rede social, vai lá e põe no Google. Porque o Google, ele te dá todos os veículos que deram aquela notícia. Então, São Caetano está dando cesta básica? Então vai lá, põe no Google. São Caetano, cesta básica. E vê se mais algum veículo deu aquela notícia. Se nenhum veículo, seja regional, e a gente conhece vários, Repórter Diário, ABC Repórter, Diário do Grande ABC, Diário Regional, para falar das mídias impressas. Tem os sites também, tem os programas aqui nas redes sociais como o seu, o Acontece com Karen Paiva. Se você não viu nenhum outro veículo dar aquela notícia, tenha certeza que é fake news. Ou mais do que isso, hoje a gente tem essa relação que você falou pelo WhatsApp. Não é só o veículo, o jornalista também passa a ter relação. O Carlos Carvalho tem nos grupos do Facebook, tem no WhatsApp. As pessoas muitas vezes recebem uma coisa e mandam para a gente, Leandro, procede isso daí? Ô, Carlos, procede isso daí? Karen, procede isso daí? Então, você tem a forma de checar. É que muitas vezes, na ânsia, você recebe uma notícia e, sem checar, você acaba compartilhando. Ou muitas vezes chegou a situação hoje deles quererem tentar maquiar a notícia falsa. Então, eles pegam, escrevem uma coisa eles mesmos, só que copiam o link do G1, o link da Karen Paiva, o link do Repórter Diário e colocam para tentar maquiar. Você clica no link, vai abrir no site, mas não tem aquela notícia. Só que você só viu a manchete, você não entrou na matéria e você acabou compartilhando uma notícia falsa. Então, a orientação é muito básica, é para todo mundo. É igual a questão de médico. Eu comecei a espirrar. Eu sou médico? Não. Então, por que eu vou me automedicar? Se eu não sou médico. Para que... não, mas Karen, deu certo para você aquele paracetamol. Peraí, a Karen é uma coisa, eu sou outra. Mesma coisa no jornalismo. Receber uma notícia, tá com dúvida? Põe no Google. Na dúvida, não compartilha. Porque é muito melhor você ainda ter tempo de compartilhar algo verdadeiro do que soltar as folhas ao vento e depois ter que pegar uma por uma. Você não sabe quem viu, quem não viu. Muitas vezes a retratação não chega para todos que viram. Então, é um prejuízo enorme. Então, na dúvida, não compartilhe. Beleza, Lê. Olha, eu sei que o seu tempo é muito... Que é isso, à disposição. É importante. Tem uma paixão. A gente atrasou um pouquinho. A gente fez aqui, 35 minutos, mas com atraso. Eu sei que você deve estar aí com muitos WhatsApps esperando. Então, eu não vou fazer por 1 hora. Eu quero te agradecer muito. Quero mandar um beijo para sua família, dessas meninas lindas, porque também tem esse lado da família atrás, que é aquilo que eu fico pensando, né? Para um excelente profissional estar à frente, sempre tem alguém para apoiar.
para você poder se disponibilizar tanto para o trabalho. E aqui também, junto com você, eu quero dar os parabéns para os prefeitos aqui do ABC, porque pelo menos aqui no ABC, pelo menos eu acredito que o trabalho tem sido muito bom. Eu acredito que foi muito eficaz. Eu tenho orgulho de estar aqui no ABC. Você tem razão, cara. Você tocou em dois aspectos importantes. O primeiro deles, em questão dos prefeitos, a gente tem falado muito disso, né? O Carlos é testemunha junto comigo. Nesse tempo de pandemia, Karen, toda vez que a gente fala de questão eleitoral ou pré-eleitoral, porque ainda não aconteceu a convenção, então ninguém oficialmente é candidato nem a prefeito nem a vereador. Então todo mundo é pré-candidato. Quando a gente divulga qualquer coisa de pré-candidatura ou questão pré-eleitoral, a repercussão é muito pequena, porque está todo mundo ligado na pandemia. Está todo mundo querendo saber da vacina, querendo saber se chegamos no pico, se chegou no platô, se vai diminuir o número de casos, se vai diminuir o número de óbitos, se vai aumentar o número de curados. Se a economia vai melhorar. Se a economia vai melhorar. Aliás, falando nisso, é importante reforçar, né? E eu sei que você tem muita gente na sua audiência ligado ao desenvolvimento econômico do ABC, comércio, empresários, empreendedores, e parabenizo por essa cobertura que você faz tão bem nesse segmento, Karen. Agora é oficial. A partir de segunda-feira, dia 15 de junho, comércios, escritórios e shoppings poderão reabrir de forma gradual. A gente costuma dizer, Karen, que flexibilização é diferente de liberação. Não é que a partir de segunda vai ser igual era antes da pandemia. A partir de segunda, nós vamos ter uma retomada gradual. Você conhece muito bem também da prática esportiva. E você sabe que quando um jogador ficou um tempo afastado por lesão, ele não volta e de cara volta como era antes. É aos poucos, Sim. É um tempo no jogo, é um set no vôlei, é um tempo no basquete, no futebol, aos poucos, e conforme vai evoluindo, fortalecendo a musculatura, aí ele ganha confiança para voltar a encarar o tempo inteiro da partida. Agora é a mesma Sim. coisa. Aí a orientação é, então, segunda-feira, escritórios nas 7 cidades do ABC, das 10 da manhã às 2 da tarde, comércio de rua, galerias, ambulantes, os ambulantes que são reconhecidos pelas prefeituras, das 11 da manhã às 3 da tarde. E os shopping centers só das 4 da tarde às 8 da noite. Em todos os casos, Karen, com distanciamento, com álcool gel, com medição de temperatura e mais detalhes que serão divulgados por cada cidade, por cada prefeito até sábado no Diário Oficial, para saber o detalhe de como cada um vai poder fazer essa reabertura. Isso é importantíssimo. Se a gente der um passo em falso nesse momento, vai correr o risco de acontecer aqui no ABC o que aconteceu em Ribeirão Preto, o que aconteceu em Bauru, o que aconteceu em Barretos. Eles começaram na fase 3 amarela. Deu uma explosão de casos, vão voltar para a fase 1 vermelha. Então tem que ser... Caiu? Olha, então eu vou continuar, porque daqui a pouco o Leandro volta. Olha, gente, muita consciência. A gente pediu muito para essa reabertura. Fiz entrevista com o Leone, que é vice-presidente da Associação Comercial de São Caetano. Fiz entrevista com o professor Minhoca, vereador de Santo André. Fiz um por cidade para a gente apoiar mesmo a ABC. E depende da gente. Não adianta nada a gente conquistar isso. Os prefeitos foram para frente, eles batalharam para isso, e não adianta nada se a gente, consumidor, e os comerciantes, os donos das lojas, não derem o menor valor para toda essa briga que a gente fez. Né, Leandro? Era isso que eu estava querendo comentar. É isso, Karen. E para concluir, que você falou muito bem, nesse momento é olhar a cidade. O momento de avaliar se o seu prefeito foi bem ou não é na hora da eleição. Seja em outubro, se for mantida, seja em novembro ou dezembro, se ela for adiada, você vai avaliar. Se você não gostou do que o prefeito da sua cidade fez, você vai ter uma opção de votar em outros candidatos. E assim vale. Tem que observar, mas nesse momento, o nosso único inimigo é o coronavírus. Se a gente não pode, guerrear entre nós.
Agora é o momento de cada um fazer a sua parte, como você bem disse, ajudar o próximo a fazer a parte dele também. Então vai lá, você está usando a máscara, você está usando da forma correta. Você viu alguém na rua usar a máscara no queixo ou no pescoço. Não adianta nada, mas você não vai lá e aponta o dedo para a pessoa. Vai com toda a educação, com toda a habilidade. Olha, só me permite fazer uma sugestão para o senhor usar melhor a máscara? E assim que nós vamos... É novidade para todo mundo. A gente não tinha esse hábito. Lavar as mãos várias e várias vezes ao dia. Esse é o principal, é um dos legados dessa pandemia, é a gente resgatar hábitos de higiene que em algum momento a gente deixou perdido. Eu lembro que eu tinha feito uma entrevista recentemente, Karen, e uma secretária dizia, o povo brasileiro é um dos que mais toma banho, mas é um dos que menos lava a mão. Só para você ter uma ideia. É cheiroso, mas não lava a mão. Pois é, porque às vezes você não tem esse hábito. Você pega pelos restaurantes, você tem muito contato com o pessoal da linha do dia a dia empresarial. Pergunta para quem tem restaurante quantas pessoas lavavam a mão antes de comer, antes da pandemia, e quantas vão lavar agora quando a gente avançar nessa... Com certeza nós vamos avançar nesse combate ao coronavírus. Então, que a gente pegue as coisas boas da pandemia, os erros também que são evidenciados. Nenhum erro que está acontecendo nessa pandemia é novo. Karen, a gente nunca teve folga em número de leitos de UTI. Pega o Hospital Mário Covas em Santo André, pega os hospitais da região, até porque o leito de UTI não é feito para ficar ocioso. Isso nunca foi novidade. Claro tem um que agora... custo para isso, né? Tem um custo para isso. Você não vai construir para ficar sobrando. Isso. Por isso que o isolamento foi tão importante, porque o isolamento não é para você não pegar o coronavírus. O isolamento é para todo mundo não pegar ao mesmo tempo. Se pegar ao mesmo tempo, nós vamos ter um colapso da rede pública de saúde. E o SUS, com todos os defeitos e avanços que ele precisa, mostrou que atendeu. Ele tem casos que precisa melhorar, tem muitos problemas. Quem comprou respirador de forma errada tem que ser fiscalizado. Quem fez hospital de campanha de forma errada tem que ser fiscalizado. E os órgãos competentes vão fazer como já estão fazendo isso. Agora, tem avanços importantes. E é isso que a gente precisa aprimorar no pós-pandemia e corrigir aquilo que ficou claro que a gente está errado. Olha, Lê, eu vou te liberar porque eu sei que você precisa mesmo trabalhar. Muito obrigado. Pelo menos por um dia, eu fui Bial e você foi aí, William Bonner. Um bate-papo pessoal, sem a gente... Você viu como a gente consegue? A gente não falou mal de ninguém, a gente aqui só elogiou, falamos a verdade. Então, é possível nós termos pessoas melhores, pensarmos no próximo e olhar o que tem de bom. A gente trazer o problema, eu estou cansada. Vamos trazer a solução. Solução, é isso mesmo. Você tem razão, você tem razão. Muito Karen, obrigada mesmo. Torço para você. E, olha, pode ter certeza, aqui do ABC, muita coisa ainda vai acontecer. Vai ter muita novidade ainda na política. Que legal, legal. Karen, da minha parte, só agradecer também o convite, a gentileza, essa trajetória nossa que foi intensificada lá em 2017. Parabenizar pela tua iniciativa, pela tua garra, pela tua luta, sempre à disposição. E se me permite, para o pessoal que não estiver acompanhando a Karen às 9h e quiser nos acompanhar, nós vamos fazer o próximo boletim às 9h. Então, acompanha a Karen e acompanha a gente também na sequência. Karen, da minha parte, muita gratidão. Imagina, parabéns por tudo. Profissional excelente. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Karen. Obrigado ao pessoal que nos acompanha. Valeu. Valeu.